O que é racismo e por que as cotas raciais são racistas? O que é racismo? Hoje em dia, todo mundo acusa as pessoas que não são politicamente corretas de racismo, principalmente caso elas se posicionem contra as cotas raciais, devido a todas estas polêmicas que vivemos diariamente e do fato de que os progressistas e os políticos demagogos usam a desculpa do racismo para tratar os negros como incapazes e de forma totalmente diferente de como os brancos são tratados, vê a urgência de esclarecer sobre o racismo e as ideias em vigor sobre as cotas para os negros e a questão da dívida histórica. Primeiro, gostaria de mostrar a definição que Murray Rothbard deu para antissemitismo. Ele diz: "Me parece que existem apenas duas definições defensáveis e sustentáveis de antissemitismo. Uma se concentrando no estado mental subjetivo da pessoa, e a outra, objetivamente, nas ações que ela desempenha ou as medidas que ela defende. Para a primeira, a melhor definição de antissemitismo é simples e conclusiva: uma pessoa que odeia todos os judeus. Como, a menos que sejamos um amigo íntimo ou seu psiquiatra, podemos saber o que está dentro do coração da pessoa. Então, talvez, o foco deveria ser não no subjetivo estado mental ou emocional da pessoa, mas em uma proposição que possa ser checada pelos observadores que não a conhecem pessoalmente. Neste caso, deveríamos focar no objetivo, ao invés do subjetivo, que são as ações e opiniões da pessoa. Bem, neste caso, a única definição racional de um antissemita seria alguém que defende que desvantagens políticas, legais, econômicas e sociais sejam impostas aos judeus. Esta é a frase do Murray Rothbard. Por outro lado, talvez um racista seja alguém que acredite que grupos diferentes tendem a ter características comuns, mesmo concordando com o ponto axiomático de que cada indivíduo é único, mas seja estrutura familiar, uma inclinação ao alcoolismo, uma reputação de trabalhador dedicado ou uma variedade de outras qualidades. Thomas Sowell reuniu uma vasta quantidade de estudos que mostram que essas características não estão nem perto de serem distribuídas igualmente nas populações. Os chineses, por exemplo, ficaram conhecidos em países pelo mundo todo por trabalharem muito duro, geralmente sob condições particularmente difíceis. Na verdade, esta é uma das razões por que os sindicatos trabalhistas americanos desprezam os trabalhadores chineses no século XIX. Na metade do século XX, a minoria chinesa dominou os mais importantes setores da economia malaia, mesmo sendo oficialmente discriminados na Constituição Malaia, e tinham o dobro do rendimento do malaio médio. Eles eram donos da grande maioria dos moinhos de arroz na Tailândia e nas Filipinas. Eles conduziam mais 70% do comércio de varejo na Tailândia, Indonésia, Camboja, Filipina e Malásia. Podemos contar uma história semelhante sobre os armênios em várias partes do mundo, assim como os judeus e os indianos ocidentais. Americanos e japoneses, uma vez discriminados severamente a ponto de serem confinados em campos durante a Segunda Guerra Mundial, chegaram a se igualar com os brancos em rendimentos no ano de 1959 e ultrapassaram em 1/3 o rendimento dos brancos uma década depois. Da mesma forma, os alemães, cuja reputação e feitos em artesanato, ciência e tecnologia foram evidentes não apenas na Alemanha, mas também entre alemães nos Estados Unidos, Brasil, Austrália, Tchecoslováquia e Chile, eles tiveram mais fazendas prósperas que os fazendeiros irlandeses na Irlanda do século XVIII, que fazendeiros brasileiros no Brasil, fazendeiros russos na Rússia e fazendeiros chilenos no Chile. Judeus têm rendimentos maiores que hispânicos nos Estados Unidos. Isso, nos dizem solenemente, é resultado da discriminação. Se ele tentar se defender alegando que ele tem grandes amigos que pertencem àquele grupo, ele é acusado de ódio. Ele será ainda mais ridicularizado.
As acusações de racismo e o Estado. Temos aqui uma frase de Murray Rothbard. Vou ler para vocês. Ele diz: "Eu também gostaria de florear um ponto. Por toda a minha vida, ouvi antissemitas ridicularizarem gentios que, ao os defenderem de acusações de antissemitismo, protestaram dizendo que alguns dos meus melhores amigos são judeus. Esta frase é sempre ridicularizada, como se uma simples ridicularização fosse uma refutação de um argumento. Mas me parece que a ridicularização é normalmente usada aqui, precisamente porque o argumento é conclusivo. Se alguns dos melhores amigos do Sr. X são realmente judeus, é absurdo e autocontradictório acusá-lo de ser antissemita. E isso deveria encerrar-se por aí." Dessa forma, acusações de racismo quase sempre envolvem tentativas de leituras de mente, ou seja, aquela pessoa opina ser contra leis antidiscriminação por causa de algum tipo de princípio, mas sabemos que é porque ele é um racista. O Estado usa a fraude do racismo como justificativa para mais crescimento do seu poder sobre a educação, sobre o emprego, a distribuição de riqueza e muitas outras coisas. Enquanto isso, ele silencia os críticos da violência estatal com a palavra mágica e nunca definida: racismo. Uma acusação que o crítico tem que passar o resto da sua vida tentando contestar, apenas para descobrir que os vigaristas raciais não irão retirar a maldição até que ele se humilhe completamente e repudie toda a sua filosofia. O que o Estado mais gosta é de declarar guerra. Guerra contra as drogas, ou contra o terrorismo, contra a pobreza, ou contra a desigualdade. O Estado ama a igualdade como um princípio organizacional porque ela nunca pode ser alcançada, e no curso de se tentar, o Estado adquire cada vez mais poder sobre cada vez mais práticas e instituições. Qualquer um que questione a premissa da igualdade é açoitado para fora da sociedade civilizada. Uma bela fraude ela é, e sem dúvida, não é um lugar para libertários. Se é a igualdade material que queremos, ela iria desaparecer no momento que fosse alcançada, assim que as pessoas retomassem seus padrões de gastos normais e os bens e serviços oferecidos por algumas pessoas fossem mais valorizados do que os oferecidos por outras. Se é igualdade de oportunidades, então teríamos que abolir a família, como tantos planos socialistas seriamente contemplaram, já que as condições domésticas possuem um grande peso no sucesso dos filhos. É claro que nos opomos à desigualdade que resulta de privilégios estatais especiais gozados por certas pessoas e grupos, mas a verdadeira questão aqui não é a desigualdade per si, mas justiça e propriedade privada. Até mesmo o velho ditado sobre igualdade na visão de Deus não está certo. Erich von Kuehnelt-Leddihn, o tradicional católico e liberal clássico, notou que Judas, que traiu Cristo, não era de nenhuma forma igual ao amado discípulo e que as origens da igualdade estavam na ânsia de Lúcifer ser igual a Cristo. Ele acrescentou: "O igualitarismo, na melhor das hipóteses, não passa de hipocrisia. Se é aceito e acreditado de coração, sua ameaça é maior. Deste modo, todas as desigualdades reais parecem, sem exceção, serem injustas, imorais e intoleráveis. Ódio, infelicidade, tensão, uma inadaptação geral é o resultado. A situação é ainda pior quando esforços brutais são feitos para estabelecer a igualdade através de um processo de nivelamentos artificiais, engenharia social, que só pode ser feito através da força, restrições ou terror, e o resultado é a perda completa da liberdade." Portanto, gente, se quisermos ser livres, temos que evitar o Estado, seus métodos e sua linguagem. A favor das cotas racistas. Disse que racista é quem odeia as pessoas pertencentes a determinada raça, mas como não podemos ler a mente das pessoas, na prática só podemos identificar um racista como alguém que defende que desvantagens sejam impostas contra o grupo em questão. Consequentemente, as chamadas cotas raciais são racistas, pois privilégios que concedem a determinadas raças são às custas de desvantagens impostas às outras raças.
Se, por exemplo, o indígena fica com uma vaga em universidade pública, que caso contrário seria de um oriental, o oriental foi vítima de racismo. Portanto, quem defende esse sistema de cotas raciais é racista. Existem diversas justificativas para este racismo, e nenhuma delas faz sentido algum. Uma delas é a chamada dívida histórica, que, segundo os racistas, a raça branca como um todo teria com a raça negra como um todo por conta da prática da escravidão. Ora, a escravidão existiu durante milênios em todo o mundo e entre todas as raças, onde geralmente os povos derrotados em guerras eram escravizados pelos vencedores. Os escravos negros trazidos para o Brasil foram escravizados por outros negros. Escravos eram caros, poucas pessoas os possuíam, e dentre elas haviam também negros livres que possuíram outros negros como seus escravos, como o próprio Zumbi dos Palmares, ou seja, a escravidão sequer foi um fenômeno racial. Na Coreia do Norte, se uma pessoa comete um crime, a punição pode ser estendida também para as próximas gerações. Neste país, existem pessoas que nasceram nos campos de concentração e lá permanecem presas apenas porque seus pais cometeram um crime. Qual foi o seu crime? Ser filho de um traidor da pátria ou outro tipo de criminoso. Os racistas defensores da teoria da dívida histórica defendem este mesmo sistema de punição geracional da ditadura comunista norte-coreana. Só que piorado, pois a punição é por raça e não por descendência direta. Assim, o descendente de um negro que possuía escravos pode ser privilegiado, enquanto que o descendente de um branco que não possuía escravos é punido perdendo sua vaga. A mesma coisa para índios de diferentes tribos que guerreavam, se matavam e se escravizavam entre si. São juntados tudo numa única raça, obtendo as mesmas vantagens prejudiciais a outras raças. Essa teoria de dívida histórica é tão esdrúxula que, por consequência lógica, seus defensores são obrigados a defender que miseráveis no pobre Egito teriam que enviar dinheiro para judeus prósperos no rico Israel ou de outras partes do mundo, porque no passado egípcios escravizaram judeus. Outra justificativa sem sentido bastante comum é que os racistas dizem defender essas cotas racistas exatamente para combater o racismo. Esta loucura tem origem na ideia do igualitarismo, onde os racistas acham que deve haver uma porcentagem simétrica de raças representadas em todas as profissões. E o único motivo de não haver essa perfeita distribuição é o racismo. Do mesmo modo que feministas consideram que a única explicação para haver um número menor de mulheres do que de homens em algum ofício é o machismo e seu preconceito contra mulheres e não as diferenças inerentes entre os sexos. Toda essa história de racismo é artificial, exportada dos Estados Unidos para o resto do mundo pelos globalistas, onde o problema do racismo, embora existente, é superestimado. Claro que existem pessoas que odeiam outras raças, mas são uma minoria tão ínfima que pode ser ignorada. Além de impor desvantagens a outras raças, o sistema de cotas racistas acaba tendo um efeito negativo para as raças que recebem suas vantagens, pois a imposição das cotas é vista como um sinal de uma inferioridade racial, como se negros e índios não são capazes de obter as vagas pelos seus próprios esforços e assim precisam ser ajudados pelas cotas. Esta percepção inevitavelmente acaba permeando toda a sociedade e até os negros e índios que conseguiram suas vagas por méritos próprios são vistos como alguém que está lá pois foi privilegiado. A realidade do Brasil. O que é facilmente percebido sobre a situação do Brasil é que o Estado se responsabilizou por toda a política de educação, seu fornecimento, o controle sobre a grade curricular, as metodologias de ensino e como ela deve ser feita, e o resultado é um fracasso, principalmente nas escolas públicas. As escolas públicas foram totalmente sucateadas, abandonadas e a qualidade de ensino é tão baixa que, em geral, não conseguem competir de igual para igual com as escolas da rede privada.
Quais são as grandes maiorias dos alunos que estudam em escolas públicas? Os mais pobres, que, em geral, no Brasil, são os negros e pardos. Essas pessoas são as principais vítimas do Estado, que pega, em média, uma grande porcentagem do salário de seus pais, variando entre 40% ou mais, através de impostos. Ele oferece um ensino escolar de baixíssimo nível. Devido a isso, eles não conseguem competir de igual para igual com os alunos que estudam em boas escolas privadas. E, em vez do Estado melhorar a qualidade do ensino das escolas públicas, da educação básica, ele se limita a apenas colocar cota quando esse aluno faz o vestibular e tenta entrar numa universidade pública. É impressionante como a esquerda consegue defender esse sistema de cotas se negros, indígenas e qualquer outro grupo étnico têm o mesmo potencial intelectual dos brancos. Colocar cotas para essas pessoas seria tentar privilegiá-las de forma indevida, o que realmente poderia melhorar a vida desses meninos seria uma educação de alto nível, o que só pode ser fornecido por escolas privadas em um livre mercado. O famoso ex-escravo Zumbi dos Palmares era escravocrata. Além dele, muitos negros africanos também o eram. Vou ler dois parágrafos do Fernando Chioca. Portanto, as cotas racistas podem ajudar a evidenciar um sistema injusto quando praticadas no setor público, e quando praticadas no setor privado, podem ajudar a eliminar empresas racistas. Estas são as únicas decentes razões para alguém ser favorável a elas. Não só entre muitos negros que possuíam escravos era o Zumbi dos Palmares, como alguns senhores da Casa Grande eram negros africanos, como o Barão de Guaraciaba.